Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano, para quem não me conhece, CEO da construtora Prósperos. E hoje nós vamos fazer algo diferente. A gente tem recebido bastante pedido para falar sobre terraplanagem, como é feita, quais são as coisas importantes sobre terraplanagem. E hoje eu vou trazer algumas dicas fundamentais para que você consiga fazer a sua terraplanagem da melhor maneira possível. Mas vocês já sabem, né? Para a gente continuar trazendo esses vídeos, essas experiências todas, eu preciso que você ative o sininho, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário para que a gente possa trazer sempre mais informações interessantes para vocês. Tá bom? Vamos lá! Então, pessoal, só para que vocês saibam, hoje a gente está sem microfone, é uma gravação diferente, a gente não preparou, não é estúdio, é ao ar livre, então eu estou falando um pouco mais alto, o som não vai ficar perfeito, mas é o que a gente tem para hoje. Então aqui nós vamos começar com essa máquina, que é uma retroescavadeira, e eu vou pedir para o nosso companheiro mostrar. A retroescavadeira vai cortar aquelas árvores. Então eu já vou falar de algumas coisas importantes. Então a retroescavadeira, ela vai tirar essas árvores daqui para a gente depois entrar com a moto niveladora, tá bom? Então alguns pontos importantes que eu vou passar já para vocês, porque como a gente está sem microfone, depois que a máquina ligar, não dá para conversar. Então o primeiro ponto importante, a primeira dica fundamental é o nível do terreno. Veja, se a gente não fizer a demarcação de nível do terreno, não adianta a pessoa que está dentro da máquina, ela não tem a referência exata de quanto ela tem que tirar. Então, qual é essa relação? A relação é a diferença do nível da rua para o solo do terreno. Como nós estamos num condomínio fechado, a gente sabe que hoje a rua é de barro, mas eles vão asfaltar. Normalmente, quando eles asfaltam, a rua sobe uns 50 centímetros do que ela está agora. Então, vamos supor que o projeto, porque isso é definido em projeto, o projeto diga que vocês têm que estar a 1 metro acima do nível da rua. Prevendo que a rua vai ter o asfalto, você já tem que deixar a marcação de nível a 1,5 metro, tá? Então, a primeira coisa importante que vocês têm que fazer, a primeira dica fundamental é a marcação de nível do terreno. Isso é fundamental. Depois eu vou mostrar para vocês essa marcação de nível direitinho para fazer funcionar isso, tá bom? A segunda coisa fundamental para que a gente consiga ter esse corte do terreno do jeito certo é ter o entendimento que mata nativa, igual a gente mostrou para vocês, o condomínio tem que ter a licença ambiental para fazer o corte. Então não é permitido cortar uma árvore se não existir a licença ambiental para fazer este corte. No caso deste condomínio, já tem a licença para se fazer o corte, então os cortes são autorizados pelo condomínio. Então essa é uma dica importante, porque se você fizer o corte sem essa licença, sem que o condomínio tenha essa licença, pode dar muito problema. Uma outra dica fundamental é o descarte deste material. Esse material, do mesmo jeito que você tem que ter a licença para fazer o corte desse material, você tem que ter a licença para descartar o material. Então é muito comum as pessoas falarem assim, chamarem alguém, alguma equipe para fazer terraplanagem do terreno e achar caro o trabalho, achar que está muito caro. O problema é que o pessoal da terraplanagem, eles têm que, além de cortar, eles têm que descartar esse material. E se o local que eles forem descartar não for autorizado pela ambiental, eles vão tomar multa, você vai tomar multa. Você quem? Você é dono da obra. Nem a construtora que toma multa, é você, dono do terreno, que vai tomar a multa, tá? Uma outra dica fundamental, e nós também vamos mostrar para vocês na hora que estiver acontecendo, quando o rapaz estiver tirando as árvores daqui, é muito normal para a pessoa cobrar mais barato, ele não tirar o toco da árvore, aquilo que está enterrado. Então o que pessoas difíceis fazem? Elas cobrem com terra esse toco.
Aí você imagina, você vai construir a base da sua casa e você começa a ter infiltração e você não sabe, você começa a ter movimentação e você não sabe. O que que é isso? São as árvores crescendo embaixo ou as raízes. E isso está embaixo da sua casa. Então, o serviço de terraplanagem completo, ele não é só a retirada de terra. É a retirada de terra, a colocação do platô no nível exigido pela arquitetura e engenharia, a retirada das árvores ou de qualquer forração que tenha e também dos tocos, tá? Então, pessoal, agora nós vamos parar o vídeo. Eu vou mostrar uma parte desse vídeo deles tirando, cortando. Daqui a pouco entra a moto niveladora, são 2 tratores que a gente usa aqui. Primeiro a retroescavadeira para tirar essas árvores maiores, depois a moto niveladora justamente para planar no nível que a gente quer esse terreno. Então, por enquanto, a gente para por aqui para nossa amiga máquina poder trabalhar e já já a gente começa. Olha aí, pessoal, a retroescavadeira entra e vai já tirando toda a primeira parte da vegetação. Nós estamos um pouco distante porque as árvores são um pouco altas para não correr risco com ninguém, né? Mas olha que legal que é o serviço. Tá, a primeira etapa, a máquina vai que vai, cortando tudo, ó. Olha a árvore. Isso só é permitido, pessoal, porque a gente tem a licença ambiental do corte. O condomínio tem essa licença, tá? Não existe fazer isso sem a licença, tá? Vocês têm que ter certeza que o condomínio que vocês estão comprando a casa tem a licença, tá? Essa equipe que a gente contrata aqui no interior, eles são parceiros, é uma equipe bem legal, eles são muito responsáveis, então não tem essa história de fazer o descarte em local que não é apropriado, só para ser mais barato. Eles não fazem isso. Máquinas deles todas novinhas, todas bem arrumadas, com ar-condicionado. A pessoa que está lá dentro tem condição de trabalho. É tudo muito legal, tudo bem desenvolvido, ó. Ó que legal. Meninona vai que vai. Fazia tempo que a gente não gravava um vídeo ao vivo assim, né, pessoal? Ou melhor, em campo, né? Olha que legal. E aí, pessoal, vocês estão vendo? É isso que eu tô falando de estocar a árvore. Ele quebrou a árvore, ele tirou a parte de cima e agora ele tá tirando a raiz, ó. Tá vendo? Se você não faz isso, isso tudo aí, ó, vai ficar embaixo da sua casa. E aí você tem um tremendo problema, porque não é porque você cortou a parte de cima que essa raiz não vai continuar, tá vendo? Isso que é de estocar a raiz da árvore. Olha a clareira que já abriu. Olha como tá indo. Então este é o processo inicial para fazer a limpeza do terreno, tá? Nós vamos usar 2 máquinas, que nem eu já falei para vocês. Primeiro vem a retroescavadeira, limpando, cortando, fazendo esse estrago, né? Esse estrago bom, para a gente poder construir. É importante que se diga que essa vegetação nativa, nesta vegetação nativa, não existe nenhuma árvore que esteja em extinção, não existe nenhuma árvore que não seja aprovada para fazer o corte. Então, tudo que está sendo feito aqui está sendo feito dentro da lei, tá? É importante isso o tempo todo. Toda vez que a gente vai fazer algum tipo de retirada de árvore, tem que conversar com o ambiental, tem que deixar claro, tem que pagar as taxas, tem que pedir autorização. E neste caso, os responsáveis por isso, neste caso aqui, é o condomínio, tá? Então tá tudo bem resolvido. Olha como é que tá.
Já já a gente mata isso aqui tudo, a gente termina e aí entra a moto niveladora. Aí pessoal, 75% do lote já limpo. Terminando a frente, que na verdade são 2 lotes aqui do nosso cliente, né? Então essa casa vai ficar um espetáculo. Só falta esse trechinho aqui de trás. Nós já temos 75% do lote limpo. Espetáculo! Olha aí, pessoal. Terminamos. Então a retroescavadeira veio. Ela está fazendo o acerto do terreno ainda. Tirando um pouco de mato. Tudo finalizado. Tudo pronto. Então o que eu falei para vocês, né? A primeira etapa é a gente fazer essa supervisão muito bem feita, porque aqui vocês veem o terreno, ele está mais plano. Lá o terreno tem umas quedas que vão ter que ser ajustadas com a moto niveladora. Então fazer esse serviço só com a retroescavadeira, além de dar muito trabalho, a gente não consegue um nivelamento perfeito do solo. Vocês vejam como ela deixa o solo? É complicado trabalhar só com a retroescavadeira. A retro limpou, limpeza pronta. Agora vamos esperar a moto niveladora. Olha aí pessoal, olha a moto niveladora. Olha qual é o papel dela. Deixando o terreno prontinho, lisinho. A gente marcou o nível. Ele coloca a máquina no nível e vem tirando o excedente, ó. Isso é fazer efetivamente o corte do solo. Isso é efetivamente fazer a terraplanagem, né? Deixar plano o solo. Então primeiro a gente tira a vegetação. Depois a gente faz a moto nivelação e eu vou mostrando mais a seguir. Olha aí pessoal, a gente, para terminar logo o terreno, o pessoal já trouxe mais uma menina aqui para brincar, olha o tamanho. Já nós terminamos isso aqui, pessoal. É claro, né pessoal, que o nosso cliente quando escolheu esse terreno, ele comprou 2 lotes juntos, então... foi muito bom para ele, um condomínio fantástico. Mas olha as diferenças, né? Olha a diferença de altura que eu tenho do terreno do lado direito para o terreno onde as máquinas estão do lado esquerdo. Para nossa sorte, a gente vai conseguir tirar, baseado em altura de projeto, a terra do lado esquerdo e jogar para o lado direito. Na verdade não foi sorte, na verdade foi um desenvolvimento de projeto que a gente já veio aqui, já pensou com arquitetura e com o engenheiro calculista de como fazer as coisas. Então é fundamental que exista gestão, inclusive na hora de fazer o projeto. Então o processo de terraplanagem, de retirada de galhos, ele é complexo e ele tem que ser feito pensado desde o início. Senão isso pode ocasionar um custo muito alto de retirada ou compra de terra. E aí pessoal, porque a gente já sabe como vai ser o projeto, porque nós desenvolvemos, a gente junto com a retirada dos galhos, das árvores, do nivelamento do terreno, a gente já prepara a rampa também, vocês estão vendo? Tudo na utilização da máquina no mesmo momento, para não ter que pagar mais tempo de máquina. E a gente já prepara a rampa de subida da casa, tá vendo? Vamos lá, pessoal. Olha isso, como ficou esse lote, depois da terraplanagem, depois das máquinas aqui. Já pedimos para ele fazer a rampa. Vocês estão vendo a rampa de subida dos carros? Quando a gente vai fazer uma terraplanagem, quando a gente conhece o terreno, quando a gente sabe o que a gente quer, é tudo mais fácil.
E isso se dá através do projeto. Não existe a gente conseguir fazer esse tipo de serviço aqui sem um entendimento absolutamente claro do projeto, daquilo que a gente quer. Então, ó, vocês estão vendo esses marcos de madeira, né? Depois eu vou mostrar para vocês, atrás desses marcos de madeira tem os marcos de concreto. Os marcos de madeira são as demarcações provisórias do lote. Os marcos de concreto são as demarcações permanentes do lote. Então, depois que é feita a limpeza do lote, ou melhor, antes de fazer a limpeza do lote, o condomínio coloca os marcos de madeira. Então eles fazem a demarcação provisória para que a equipe de terraplanagem de limpeza saiba aonde limpar. Uma vez limpo e preparado, eles colocam os marcos de concreto. Depois dos marcos de concreto, eles chamam a equipe de geolocalização, ou seja, via satélite eles vão identificar exatamente o posicionamento perfeito dos lotes dos nossos clientes frente a todo o condomínio. Então, aonde é exatamente, porque o condomínio é gigante, né? Mas, de novo, isso só pode ser feito através de projeto. Então, olha, são 2 lotes, olha a rua e a gente tem a subida já prontinha para a gente poder preparar a subida dos carros e assim por diante. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui junto da linha? Este é o marco de concreto. Esse marco de concreto, ele já foi feita a geolocalização e aí determinando estes 6 pontos, que é a demarcação dos 2 lotes. E olha que platô fantástico, prontinho para a gente trabalhar. Olha que perfeito que nós estamos. Olha que perfeito. Pessoal, a equipe de terraplanagem que a gente usa aqui é uma equipe bem especial, é uma equipe profissional e eles têm um controle das máquinas assim absurdo, né? São máquinas legais, são máquinas de primeira, mas os operadores e as equipes que vêm com as máquinas são fantásticos. Eles estão sempre dispostos a entender o que a equipe de engenharia e de arquitetura precisa. Então, quando vocês forem pensar em terraplanagem, em limpeza de terreno, lembra, tá, pessoal, que nós colocamos alguns pontos importantes. Então, lembrem desses pontos e lembra como o terreno tem que ficar. Ele tem que ficar assim, ó, livre de tocos de galho, livre de árvores, claro, livre de tudo que possa impedir a construção da casa do cliente. Então, assim, vocês que estão vendo pela primeira vez o processo de terraplanagem, é assim que tem que ficar, tá? Não se iludam. Este processo é um processo caro, é um processo difícil, complexo, que não deve ser feito à mão, a não ser, eu digo à mão manualmente, a não ser que vocês queiram perder muito dinheiro ou usar muito dinheiro do cliente neste processo. E vocês têm que fazer isso uma única vez. Por isso, planejamento, projeto é fundamental. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos até a próxima. Daqui a pouco a gente mostra como vai ficar o alicerce dessa casa.